Como é que funciona o mundo dos petistas? É assim, tudo o que acontece de ruim, todos os problemas são uma herança maldita de outros governos. São uma consequência até das mudanças climáticas, do fenômeno El Niño. Nada é culpa deles. O recorde nos casos de dengue este ano, o aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia e no Cerrado, o aumento no número de mortes de Yanomamis no ano passado. E a economia? O PIB de 2023 cresceu 2,9%. E os petistas comemoram como se tivessem alguma coisa a ver com isso. É só olhar os números. O PIB cresceu no primeiro semestre do ano passado, puxado pelo agronegócio, que o Lula chama de fascista, que o Lula ataca o tempo todo. E o PIB ficou estagnado no segundo semestre, porque o agronegócio não foi tão bem nesse período. Pior, a taxa de investimentos caiu 3% em 2023. Essa foi a maior queda desde 2016, na crise gerada pela Dilma e pelo Manteiga. Essa matéria aí é do O Globo. Quem é honesto vê dificuldades para o crescimento em 2024, muito por conta disso. Notícia do Metrópolis: PIB, taxas de investimento e de poupança caem em 2023 no Brasil. CNN: para crescer mais, investimento no Brasil precisa deslanchar. G1: PIB, queda nos investimentos em 2023 é preocupação de Haddad e dos economistas também. Não da Miriam Leitão. Não, ela está achando tudo ótimo. Olhou a estrela vermelha de cristal e escreveu ontem no O Globo um artigo com o seguinte título: Crescimento econômico em 2024 será melhor do que parece. A inflação, se pelo menos oficialmente parece sob controle, isso é resultado do trabalho do Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. E o que a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, quer? Ferrar tudo. Ela está ainda naquela de que gasto é vida, que inflação alta gera crescimento alto, sem nenhuma consequência grave para o país. Está na Folha de São Paulo de hoje. Presidente do PT ataca Campos Neto e autonomia ampla do BC. Para que ninguém esqueça, o aumento das despesas do governo em 2023 foi o maior da história para um primeiro ano de mandato. E o Brasil fechou o ano com o segundo maior rombo da história nas contas públicas. Só em viagens para o exterior, Lula e Janja gastaram uma fortuna. Está aí a coluna do Lúcio Vaz na Gazeta do Povo. Lula torrou 70 milhões de reais com viagens ao exterior. Hospedagem nos Estados Unidos custou 7 milhões e meio. E agora vai ter mais dinheiro para aumentar o conforto do Lula e da Janja. Notícia da CNN. Governo abre licitação de 20 milhões de reais para obras em imóveis da presidência. E o subtítulo: Palácios do Planalto, da Alvorada e Jaburu estão incluídos no pregão. As estatais voltaram a dar prejuízo e já tem, de novo, denúncia contra um executivo da Petrobras. Olha a manchete do Globo. Diretor da Petrobras é suspeito de fabricar greve para forçar contrato com prejuízo de 500 milhões de reais. E o Lula tem um amor pelo fascismo, quer o Estado metido em tudo, até em empresas privadas que foram privatizadas, como a Vale. Matéria da Folha de São Paulo. Lula diz que Vale não é dona do Brasil e que empresas devem seguir pensamento do governo. Gazeta do Povo. Empresas precisam estar de acordo com o governo. Fala de Lula escancara o dirigismo estatal. E como é que nós estamos? Está aí uma das respostas. Gazeta do Povo. Nota do Brasil piora e país é o 124º em novo índice de liberdade econômica. Agora o Lula quer destruir os aplicativos de transporte. Daqui a pouco serão os aplicativos de entrega. Ele não aceita que os trabalhadores se entendam diretamente com as empresas. Tem de ter o Estado no meio, aumentando a burocracia, cobrando um mundo de impostos, como se estivesse protegendo os trabalhadores.
Isso pode até inviabilizar a operação das empresas de aplicativos no Brasil. Imaginem o número de pessoas que podem ficar sem trabalho. E o emprego já não está caindo como antes. A queda começou depois da Covid, ainda no governo Bolsonaro. Manchete do Globo da última sexta. Desemprego fica estável em 7,6% em janeiro, mas renda sobe. E como foi sempre tratada pela velha mídia, a queda no desemprego na época do Bolsonaro. As conjunções adversativas, mas, contudo, porém, todavia, eram usadas de forma inversa, para dar uma cara ruim a uma notícia boa. Estado de Minas, de junho de 2022. Desemprego cai, mas renda ainda é menor. Notícia do G1, de agosto de 2022. Desemprego recua para 9,1% em julho, mas número de informais é recorde. E daí? Carteira assinada é o paraíso? Não, nunca foi. E com os avanços tecnológicos, com as novas relações trabalhistas que a tecnologia trouxe, menos ainda. Portanto, a situação, para onde quer que se olhe, não é boa. E aos robôs do PT que me cobram elogios ao Lula, não me levem a mal, mas não tem como. Não há nada que possa ser elogiado. Alguns momentos do Alexandre de Moraes nos últimos dias. Ontem à noite, ele mandou prender o deputado estadual do Espírito Santo, capitão Assunção, do PL, pré-candidato a prefeito de Vitória. O parlamentar é investigado por atos antidemocráticos e já estava usando tornozeleira eletrônica. Ele diz que é acusado de um crime inexistente, crime de opinião. O argumento para a prisão é que o deputado teria descumprido medidas cautelares. E hoje teve mais uma etapa da tal Operação Lesa Pátria, autorizada pelo Moraes e cumprida pela Polícia Federal em 7 estados e no Distrito Federal. Foram 24 mandados de busca e apreensão, 3 de prisão e 7 de monitoramento eletrônico, colocação de tornozeleiras. Estão atrás de supostos financiadores de protestos em quartéis do Exército e da manifestação de 8 de janeiro de 2023, que acabou em quebra-quebra. Juristas sérios afirmam que não é crime colaborar financeiramente com protestos pacíficos e ordeiros. Da mesma forma, não é crime pagar pelo transporte de pessoas para um protesto. Claro, quem participou de vandalismo, dano a patrimônio público, tem de responder por isso. A defesa dos atingidos pela operação de hoje da Polícia Federal aguardava acesso à decisão judicial. Ontem, em sessão do STF, Alexandre de Moraes não gostou da decisão da maioria dos ministros de manter os mandatos de 7 deputados federais eleitos em 2022. Qual era a questão? O Congresso aprovou, em 2021, uma mudança no Código Eleitoral que tornou mais rígida a distribuição de vagas restantes nas eleições para vereadores e deputados, as chamadas sobras eleitorais. É aquela história do quociente eleitoral. A nova regra que o STF derrubou ontem beneficiava os partidos que alcançavam 80% do quociente. No Brasil, os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, não são considerados apenas os votos que cada candidato recebe, mas também o total recebido por cada partido. A história é complexa, mas havia essa nova lei em vigor desde 2021, que foi derrubada ontem pelo plenário do Supremo. Só que o Alexandre de Moraes queria que a decisão de ontem retroagisse, que a regra derrubada fosse desconsiderada na eleição de 2022. Se isso fosse feito, poderiam perder o mandato, entre outros, 2 deputados do PL e um do Republicanos, que fazem oposição ao Lula. E entrariam, olhem só, um do PSOL, um do PCdoB e um do PSB, partidos da base do Lula. E o Alexandre de Moraes interpelou o presidente da Corte, o Luiz Roberto Barroso. Eu gostaria aqui de reiterar, esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino,
nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós... Eles foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, sim, decidiu que eles não foram eleitos. Não. Quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. Ué, a única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Claro. Ontem, o TSE, presidido pelo Alexandre de Moraes, aprovou 12 resoluções que vão reger as eleições municipais. Lembram o PL da censura que o Congresso engavetou? Pois é, o TSE aprovou esse projeto. A Daniela Lima, da Globo News, acha isso normal. Olhem o que ela publicou na rede social X. Alexandre de Moraes levou em mãos ao Congresso proposta que responsabiliza redes por conteúdo falso, discurso de ódio, pregação nazista e tal. Congresso engavetou, pois o TSE usou na íntegra no julgado de ontem, só com 2 palavrinhas diferentes. Que máximo, né? O André Marcília, advogado especialista em liberdade de expressão, disse que as resoluções aprovadas pelo TSE são uma versão mais agressiva do PL da censura. E ele explica que essas regras vão obrigar as plataformas digitais a ter uma espécie de poder de polícia. Ele também usou o X para explicar a situação. Na prática, o tribunal obriga as plataformas a impedirem a exposição de discursos que atentem contra uma série de conceitos ambíguos, subjetivos e passíveis de interpretação, como grave ameaça, desinformação, conduta ou conteúdo antidemocrático, punindo-as, as plataformas, caso tais conteúdos não sejam fiscalizados previamente ou retirados de circulação de imediato. E segue o advogado André Marcília. Como os critérios de gerenciamento do conteúdo são muito subjetivos, por óbvio, as plataformas optarão pela restrição máxima para não serem responsabilizadas, retirando tudo que gere dúvida, mesmo que lícito. Se isso ocorrer, a resolução funcionará, lamentavelmente, como uma terceirização da censura às plataformas. E o Marcília conclui assim: o TSE concede ao intérprete juiz um cheque em branco e às plataformas um poder/dever de polícia do conteúdo. Não é pouco, nem correto. É também uma falácia a ressalva de que a resolução está adstrita ao período eleitoral. Não temos mais uma justiça eleitoral com atuação pontual nas eleições. O período eleitoral se tornou o tempo todo. Não é à toa que o Alexandre de Moraes está se candidatando a uma vaga de professor titular da USP com a seguinte tese: o direito eleitoral e o novo populismo digital extremista. E ele fala de combate à desinformação, notícias fraudulentas, discursos de ódio e antidemocráticos, tudo em defesa da democracia. Nós já temos os crimes de injúria, calúnia e difamação, os crimes cibernéticos, a Lei Geral de Proteção de Dados. Temos uma Constituição que defende a liberdade de expressão, de manifestação, que proíbe a censura de qualquer natureza. Mas parece que isso não serve para nada. Não serve aos interesses de quem tem um canhão apontado, e isso piora ainda mais a situação, para um grupo político específico. Aí a pergunta que sempre dirigem a mim: o que podemos fazer? O que cada um de nós pode fazer? Bom, podemos protestar, correndo riscos, podemos alertar quem está perto de nós, com o alcance possível para cada um, podemos fazer pressão sobre os parlamentares, mas, infelizmente, quem poderia reagir com a força da lei de forma efetiva, quem poderia fazer alguma coisa imediatamente, não parece disposto a se mexer. E quem é? Sempre ele, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Espero que os eleitores de Minas Gerais, principalmente eles, estejam atentos a essa omissão, a essa conivência do Pacheco diante de
tantas medidas que já deveriam ter sido questionadas.